Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Deus, por mais um dia, mais uma noite em que temos essa oportunidade de estarmos juntas como irmãs em Cristo. Mesmo que à distância, mesmo que de uma forma virtual, mas nós estamos unidas pelo mesmo Espírito, pelo Senhor. E com o mesmo propósito de crescer no conhecimento do Senhor, de crescer na nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor direcione esse momento, que não falemos nada que seja contra o que o Senhor nos ensina em Tua Palavra, mas que, guiados pelo Teu Santo Espírito, nós possamos compartilhar aquilo que aprendemos com esse livro, aquilo que nós podemos falar umas para as outras nesse momento. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe nesse momento. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente vai dar continuidade a partir do capítulo 8, né? Que vai falar, que tem o título Divórcio, a verdadeira humilhação. E ela começa falando nesse capítulo sobre o divórcio, né? Falando sobre uma carta que ela recebeu de uma amiga e que essa amiga mostra para ela que existem formas mais duras de perder alguém, né? De perder um marido, que é pelo próprio abandono. Então, acaba que essa é uma forma mais dolorida, mais difícil, né, do que a própria morte. Parece estranho, né, falar assim, mas imagina a pessoa que está viva mas desistiu da sua família, né? Abandona o seu lar, abandona a sua esposa, os seus filhos, e foi isso que aconteceu com ela. E ela vai dizer que ela viu que realmente essa era uma forma, era uma maneira muito pior de perder alguém, de perder um marido do que a própria morte. E ela vai falar sobre como o divórcio é algo ruim e como isso, muitas vezes, mesmo naquele tempo, né? O livro foi escrito em década de 80, se eu não me engano, e naquele momento ainda existia esse número que para ela, né, era grande, de divórcio mesmo dentro das igrejas. Então, ela vai falar sobre como o divórcio é, mas o título do capítulo deveria ser outro, né? Porque ela vai falar mais em relação a o que é que o Senhor nos dá, né? O que é que o Senhor nos proporciona pela vida com Ele, por sermos filhas dele. E ela vai dizer que ela fala assim, ó. O divórcio é uma coisa terrível. Eu poderia pensar que pessoas divorciadas odiariam o divórcio quase tanto quanto Deus, mas ele acontece o tempo todo, despedaçando famílias e vidas, instaurando caos na igreja e na sociedade. Como eu não percorri esse caminho, pedi permissão para usar a seguinte carta de outra pessoa que passou por ele. Ela veio em um cartão, do qual estavam impressas as palavras do Salmo 68, que diz: Deus dá um lar aos solitários. E aí ela vai dizer que em uma certa noite ela estava lendo esse salmo e esse versículo saltou, né, para ela, e ela começou a pensar a respeito desse versículo, né? O que seria que o salmista quis dizer, né, com Deus dá um lar aos solitários. E ela vai dizer que sempre que ela voltava para casa após a morte do Jim, ela se sentia assim, ela se sentia solitária, né? Ela se sentia que não tinha ninguém ali esperando ela, não tinha ninguém com quem ela pudesse dividir como foi o dia, não tinha ninguém ali para esperando ela com um bilhete, não tinha ninguém para que ela conversasse. E mesmo ela tendo amigos, pessoas que estavam ali ajudando ela, ainda era muito difícil e ela diz que naquele momento ela estava essencialmente sozinha pela primeira vez na vida. Então, ela fica chocada, ela diz que quando ela vê ali, dizendo que Deus dá um lar aos solitários. Como isso? Como é que isso acontece? E ela ficava em dúvida, né? Como é que
que isso realmente pode acontecer. Nesse momento, eu estou solitária, eu estou sozinha. Só que ela confiou na promessa do Senhor, né? Achei bem legal o que ela fala aqui. Isso parecia uma afirmação bastante ousada, mas eu sabia por experiência própria que Deus não faz promessas vazias. Então, mesmo que aquilo parecesse distante da realidade que ela estava vivendo agora, ela creu, porque era uma promessa do Senhor e pela experiência dela, por aquilo que ela já sabia a respeito de Deus, Deus não faz promessa vazia, Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que ele diz. Então, ela traz um pouco mais em relação a esse sentimento de solidão, de que os amigos ajudavam, né, estavam ali presentes, mas as mas era diferente. Era diferente de ter um marido, né? Eles não compartilhavam a mesma carne, eles não eram um só com os amigos. E ela diz que a solidão que ela vivia não era aliviada pela companhia de qualquer pessoa. Precisava ser alguém especial, alguém que me compreenda, alguém capaz de ouvir e de estar lá quando eu precisar dele. E aí, nessa última parte, né, ela diz que pensou a respeito da profundidade da solidão dela. Ela queria alguém que pudesse estar lá, que estar com ela quando ela precisasse. E ela disse que esse era o problema dela, que ela sentia que nenhum dos seus amigos, ninguém ao seu redor poderia mudar esse sentimento dela. Poderia fazer com que ela se sentisse acompanhada, né? Com que ela se sentisse completa nesse sentido. E aí ela começa a ver o sentido de que Deus é aquela pessoa, né? Essa pessoa, esse alguém especial que poderia estar lá quando ela precisasse, alguém que pudesse ouvi-la, alguém que pudesse compreender. E ela vai dizer: Deus está sempre do lado do seu povo em sua luta pela sobrevivência. Desde coisas portentosas, como o êxodo do Egito, a situação individual de órfãos e viúvas. Ele se preocupa com a justiça, ele é cheio de misericórdia. Ele, então, pode se compadecer das nossas fraquezas, ele entende nossos sentimentos, porque, sendo humano, também experimentou a solidão. Então, ele vai falar sobre a vinda de Jesus e que nos mostra que ele se compadece, que ele passou por provações, ele passou por privações e ele entende a nossa dor, ele entende a nossa solidão. Então, ela vai falar que Cristo, né, crer em Cristo, estar com ele, tira ela do egocentrismo natural, a ouvir os próprios clamores e então mostra um quadro mais amplo da situação que ela vivia. Quanto mais ela o conhecia, quanto mais... falhou aí? Estão me ouvindo? Tá. Só piscou aqui as imagens. Quanto mais ela conhecia o Senhor, mais ela se interessava pelo que interessa ao Senhor, né? E é assim na nossa vida. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais o amamos, mais amamos o que Ele ama e mais odiamos aquilo que Ele odeia. Então, a nossa relação, à medida que vai sendo estreitada com o Senhor, nós passamos a ter a mente de Cristo, nós passamos a olhar para as situações, para as coisas, tanto para as coisas à nossa volta, como para as coisas dentro de nós mesmos, né? O que a gente está sentindo, o que a gente está passando. Então, ela começou a sentir isso mudar, né, em seu coração. Só que fica essa dúvida, né? Onde é que fica a minha casa? E ela vai dizer que a minha casa, que a casa dela, é onde Cristo está. E que o apartamento dela, onde ela viveu com seu marido, se tornou um lar porque ela o compartilha com Cristo. E quanto mais, né, ela vivia ali crescendo no Senhor, mais tinha esse desejo também de compartilhar o seu lar com os irmãos, de praticar a hospitalidade, de compartilhar, de fazer do seu lar um local de doação, um local de serviço, tanto para sua família como para as pessoas ao redor. E aí ela cita, né, o trecho da carta que a amiga mandou para ela. E eu queria
comentar algumas coisas, né? Ela começa dizendo: Deus dá um lar aos solitários. Também pode ser traduzido: Deus faz com que o solitário more em família. No último ano, conheci a realidade de uma família muito mais ampla do que a minha própria família natural, por mais queridos que eles sejam para mim. Minha família mais ampla é formada por aqueles que também conhecem a Cristo intimamente. Então, essa amiga vai começar a falar sobre o relacionamento dela com os irmãos da igreja, da comunhão e como essa promessa do Senhor de que dá um lar aos solitários, né, se cumpria na vida dela na igreja, né, por ter uma vida de igreja, por estar entre os irmãos, por estar compartilhando ali, porque são pessoas que compartilham a mesma fé, são pessoas que compartilham o mesmo amor a Cristo e não há nada que pague isso. Eu acredito que vocês já experimentaram ou experimentam essa riqueza que é estar entre os irmãos, que é viver em uma igreja saudável, uma igreja que existe comunhão, que existe pregação fiel à palavra, mas também existe comunhão, que as pessoas estão ali umas ajudando as outras, uma fortalecendo as outras, uma alegrando umas outras. Então, isso é muito precioso. Essa vida de igreja, ela vai dizer depois, né, que isso fazia com que ela esquecesse da sua solidão. Ela usava tanto a sua vida no serviço ao Senhor, no seu reino, junto com os irmãos, que ficava pouco tempo para ela ficar pensando na solidão que ela vivia, né? Ela diz que ao encontrar o meu lugar de serviço na comunidade do povo de Deus, não sobra muito tempo para me sentir solitária. Então veja como é preciosa a vida em comunhão com os irmãos, né? E é isso que nós vemos ali quando Jesus ora ao Pai, né, pedindo para que ele ora por nós, ele ora pelos discípulos ali, mas pelos discípulos que viriam a crer ainda, que somos nós, lá em João 17. E ele mostra que ele pede para o Pai que, assim como o Pai e ele eram um, que nós fôssemos um com ele. Nós, como igreja, que a gente fosse um e que a gente fosse um com ele. Então, Cristo estava orando ao Pai pela comunhão do seu povo. E isso é muito importante, né? E então ela vai falar como isso acabava se encaixando na vida da Elizabeth também, né? E falando que se Deus tivesse simplesmente tirado o problema da solidão, se tivesse tirado a questão de, nossa, agora não vai perder o Dino, ou no caso da amiga dela, não vai perder o marido, enfim, ela não conseguiria experimentar essa bênção do Senhor. Ela não conseguiria experimentar, talvez, né, essa bênção de ter uma vida mais dedicada à igreja, ao Senhor, à vida em comunidade, né? Deixa eu ver o que Radassa falou aqui. É tão triste saber que existem igrejas, entre aspas, que não são desse tipo que ela descreve no livro. Precisamos tanto aprender a amar uns aos outros e demonstrar esse amor àqueles que estão chegando na igreja. Pois é muito triste mesmo. E às vezes até em igrejas que são, assim, que são bíblicas, que pregam o evangelho genuíno, mas muitas vezes não tem essa preocupação na comunhão, né? Em estar ali juntos, em terem momentos para exercitar a comunhão entre os membros, para que as pessoas se aproximem umas das outras, que tenham relacionamentos intencionais, né? Infelizmente, isso existe no nosso meio e nós, né, podemos criar como é que diz? Uma cultura dentro das nossas igrejas, caso não haja, de comunhão, né? Então, como é que eu, Evelyn, posso ajudar nisso? Eu posso chamar alguns casais da igreja para um almoço aqui em casa. Eu posso chamar eles para tomar um café. Eu posso chamar os adolescentes da igreja para irem no shopping. Enfim, promover essa comunhão. E é muito legal porque quando uma igreja que não tem a cultura
de relacionamentos intencionais e uma pessoa começa a promover isso, aquela pessoa que foi convidada para sua casa, ela fica, poxa, foi tão legal aquele momento, eu também quero mais disso. Então ela vai, convida também até você ou até outros casais, e isso vai passando adiante, né? E isso é muito importante dentro da igreja, que não haja apenas um ali, ai, tudo bem, irmão, no culto de domingo, mas que durante a semana nós estejamos disponíveis uns para os outros, nós estejamos ali preocupados uns com os outros, que ajudemos uns aos outros em suas necessidades. Então, isso é muito importante, né? Seja uma igreja pequena, seja uma igreja grande, isso deve fazer parte do povo de Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí no finalzinho do livro, né, ela fala sobre, ela cita Romanos, né, 5, 3 ao 5, que diz: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde. E ela vai dizer que exatamente isso, que se o Senhor tivesse simplesmente tirado o problema, iria eliminar essa bênção da comunhão, né? Essa bênção que veio por meio dessa privação, dessa provação. Ela diz que se Bonnie, que é a amiga dela, não houvesse encarado seus problemas com o espírito correto, ela teria perdido a bênção. Pela aceitação, ela estava harmonizando sua vontade com a dele, de Deus, disposta a cooperar, disposta a se colocar sob o seu jugo. Parece-me que ela está realmente descobrindo que o jugo de Deus, tão penoso quando carregado sozinho, é leve. Ela descobriu que a aceitação traz paz. Então, é muito bonito ver isso, né? Como o Senhor realmente usa as situações das nossas vidas para nos moldar a imagem de seu Filho Jesus, para nos fazer mais parecidos com Cristo. E sempre existe uma bênção ali escondida, mesmo nas situações mais difíceis das nossas vidas, né? E que bom saber disso, que bom ser consolada com essa verdade de que o Senhor está atento, de que o Senhor não está alheio aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, à nossa solidão. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Algo que eu não falei, que achou interessante? Eu concordo que devia ter outro título. A gente vê assim, tipo, destoa, né? Você procura ali o... Porque O realmente... assunto é diferente, né? É, Eu achei interessante que ela fala, né, que estar solitário tem tanto a ver quanto não estar acompanhado, quanto também não ter pessoas, mas não estar na mesma sintonia, né? Ela coloca assim que até às vezes você está com pessoas ao seu redor, mas não está sintonizado, né? E acho que em outro capítulo que ela vai falar desses outros tipos de solidão que a gente tem muitas vezes em decorrência de ser discípulo de Jesus, né? E que é mais para frente, né? Não vou me estender nisso para não atrapalhar os capítulos. Mas que realmente muitas vezes a gente não está na mesma sintonia de um grupo ou de alguma pessoa que está perto da gente e a gente está como se fosse um alienígena, né? Não, parece que não bate assim e vem aquela sensação também de estar só. Mas é o que ela traz aqui, né? Que a gente nunca está só. Que ela desejava um companheiro que pudesse correspondê-la, essa pessoa especial, né? Que às vezes está projetando, por exemplo, uma figura de Jim, né? Mas que o Senhor sempre está lá, né? O Senhor, ele é esse companheiro para todos os momentos. sim. Graças a Deus por isso. Sim, se não fosse Ele conosco, o que seria de nós, né? No capítulo 9, ela vai falar sobre... O título é Um Amor Tão Forte que Machuca. E ela começa dizendo, né, que
Ela fala assim: a perda de alguém que amamos, seja pela morte ou de outra maneira, nos leva à beira do abismo do mistério. Se nos debatermos, como muitos de outros fomos forçados a fazer com a questão neste assunto, com a questão de Deus nesse assunto, somos obrigados a perguntar por que ele reputou necessário retirar-nos tão bela dádiva. E ela diz que uma resposta para isso é a necessidade de sermos lembrados de que, onde quer que esteja o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E aqui ela vai contar a história de um casal que eles eram muito, assim, dedicados um ao outro, mas de uma forma idólatra, né? De que um vivia para o outro de uma forma exagerada, de forma que até os filhos eram vistos como um empecilho para aquele amor, para aquela união. Então veja que como beirava a doença, assim, né? O ridículo mesmo. Então ela vai contar a história de que esse casal se converteu uma vez, certa vez, né? O Senhor alcançou seus corações e eles se tornaram cristãos. E a mulher, né, a esposa, começou a ver que algo estava errado ali naquele relacionamento. Então ela começa a agir de forma diferente, né? O Senhor já havia transformado o coração dela, ela já estava assim, mudando e vendo as coisas com outra forma. Porém, o marido, como ela estava uma mulher transformada, ele passou a sentir ciúme de Deus. Vejam só. Ele achava que ela estava mais santa do que o necessário e via Deus como um rival. E a mulher percebeu isso, né? Não sei se talvez ele disse para a esposa isso ou algo parecido, e ela, em oração, ofereceu a própria vida pelo seu marido para que a alma dele fosse satisfeita. Ou seja, ela percebeu que ela era o ídolo do seu marido, mesmo depois da conversão. Ela continuava sendo um ídolo para ele. Então, ela ofereceu a sua vida, né, para que Deus tirasse o ídolo dele, para que ele então tivesse a alma satisfeita. Satisfeita como? Satisfeita no Senhor, porque é o único lugar que a nossa alma pode se satisfazer plenamente, né? E ela vai dizer que um ano depois, essa mulher morreu. E ela vai dizer uma resposta de oração estranha, diriam alguns: o fim de um casamento perfeito. E aí, depois que ele perde o objeto de sua paixão, ele encontrou a Cristo, né? Depois de muita angústia, a oração da esposa havia sido respondida ali, porque o marido começou a se deleitar no Senhor, a buscar no Senhor esse abrigo, esse lugar de satisfação. E ela vai dizer, ela pergunta, né? Será que às vezes Deus arranca-nos o nosso amor pelo fato de amarmos demais? E ela vai dizer que não, na verdade o problema é que nós amamos de menos, só que com um amor sentimental demais. E mesmo o nosso amor sendo dado por Deus, ele vem, por causa da nossa natureza pecaminosa, ele vem misturado com egoísmo, ele vem misturado com possessividade. E há necessidade de que esse amor seja purificado, que ele seja fortalecido. E então ela vai trazer essa questão da idolatria, de que se nós amamos alguém mais do que amamos a Deus, isso é idolatria, né? Muitas vezes o amor humano acaba sendo desordenado, né? Sem escrúpulos mesmo, mas quando passa disso, já chega na idolatria, né? Porque o amor é tão desordenado, o amor é tão fora de ordem, que Deus começa a ser rebaixado para aquele amor. Aquele amor acaba assumindo o trono do nosso coração. E isso é idolatria. Só que quando o Senhor está em primeiro lugar no nosso coração, todos os outros amores são sadios, né? Nós amamos de forma equilibrada porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Ela vai dizer que se Deus não é o primeiro, outros amores, mesmo aqueles que não são sexuais em nenhum sentido, facilmente se transformam em autogratificação e, portanto, destroem tanto quem ama quanto quem é amado. Aquilo suga a pessoa, né? Porque a pessoa acaba sendo o objeto do prazer do outro, o objeto da devoção do outro, e você tem que ser perfeita.
Você tem que ser ali, porque senão o outro não vai se satisfazer, então você acaba sendo sugado. Então, esse homem, né, Van Auken, ela vai dizer que ele havia construído um muro para si mesmo e para a mulher que amava, e em torno desse mundo ergueu o que eles chamavam de a barreira cintilante, e todo o resto ficava do lado de fora, eles estavam ali protegidos, né? Mas, quando o Senhor entrou em suas vidas, esse muro precisou ser desfeito, esse muro foi despedaçado. Então, até Lewis, pelo jeito, era amigo dos dois, que ela vai dizer que Lewis ajudou ele a enxergar que sua agonia era ela mesma uma misericórdia de Deus. Por quê? Porque essa agonia levaria ele ao Senhor, levaria ele a mais próximo do Senhor. Em sua misericórdia, Deus permanece em silêncio e nos permite agonizar. Simplesmente não conseguimos nos voltar para Ele até que não tenhamos mais para onde correr. Então é aquela história, né? Quando você chega no fundo do poço, você olha para cima. Só tem para cima, não tem mais para onde olhar. Então você lembra que você é pó, que você é falho, que é só pela misericórdia do Senhor, é só o Senhor que pode te salvar, né? Você não pode salvar a si mesmo e nenhuma outra pessoa pode se salvar senão o Senhor. E tem um poema que ela vai citar aqui ela diz que descreve a tentativa de um homem solitário de fugir de Deus e encontrar consolo em outro lugar. E diz assim: dele fugi, noites e dias adentro, dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos labirínticos de minha própria mente, e na névoa de lágrimas dele me escondi. Ele tentou o amor romântico, tentou o amor dos filhos, tentou a natureza, enquanto, contudo, com perseguição desapressada e ritmo imperturbável, velocidade premeditada, majestosa iminência, aproximavam-se os pés que seguiam. Finalmente o cão de caça o persegue à terra. Ele ouve uma voz ao seu redor, como um mar revolto que diz: tudo o que arranquei de ti, filo, não para o teu prejuízo, mas para que assim os meus braços o buscasses. Tudo que o teu engano infantil reputa perdido, tenho guardado para ti em casa. Levanta-te, segura minha mão e vem. Então a gente vê aqui que naquele momento, né, de dor, naquele momento de solidão, naquele momento que não tinha para onde correr, o Senhor diz: olha, tudo que eu arranquei de você não foi para o teu mal, foi para que eu pudesse te alcançar, foi para que os meus braços pudessem te buscar, né? Tudo o que o teu engano infantil reputa perdido, tenho guardado para ti em casa. Existe um espaço para você aqui, existe abrigo seguro aqui. Então você, na verdade, não perdeu nada, você ganhou além do que pode, além do que você pensaria gostar, né? Ontem eu até lembrei de uma citação do Lewis, eu não lembro se a gente até comentou dela aqui, que é da criança, né, que tá... Travou? Ah, porque aqui tá lento aqui minha cara. Sim. Então, Lewis vai falar em O Peso da Glória, se não me engano, que, nossa, tava agoniada com essa lentidão da minha cara aqui. Tá um delay, mas tá saindo normal pra vocês, né? Tá, então não vou olhar pra minha cara. Que ele vai dizer que nós desejamos muito pouco. Que às vezes a gente acha que a gente deseja demais, na verdade a gente deseja pouco e baixo demais. As nossas expectativas são muito infantis, como ele vai dizer aqui, ó. Teu engano infantil reputa perdido. Você quer besteira se comparado à grandeza que o Senhor tem para nos dar, né? Então ele dá o exemplo da criança que fica feliz ali brincando na lama porque não conhece o que é passar um final de semana, passar um feriado na beira-mar. Então ela tá ali feliz com sua pocinha de lama, brincando, pulando para lá, pulando para cá, mas ela não conhece a vastidão do mar, do oceano.
E às vezes a pessoa diz, vamos para lá, vamos para a casa de não sei quem, a gente vai ficar no mar. Tá, mas o que é o mar? Não, eu quero ficar aqui brincando na minha laminha. Tá ótimo aqui. Justamente por não conhecer essa grandeza, essa imensidão. E muitas vezes nós somos assim diante do Senhor, né? E aqui nós vemos que o Senhor permite que nós passemos por situações, passemos por dificuldade, aquele amor que fere para curar, né? E nós vemos esse cuidado, mesmo que naquele momento nós achemos que, né, assim, não tem nada para extrair daqui, mas o Senhor está no controle, o Senhor tem domínio, o Senhor continua no trono do universo e Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem e para que nós cresçamos em santidade, para que nós cresçamos em comunhão com Ele. Como essa esposa ali, ela entendia a necessidade, como era maravilhoso que sua alma fosse satisfeita diante do Senhor, a ponto dela dizer, Senhor, me leva para que o meu esposo possa te conhecer, para que o meu esposo possa mergulhar na profundidade que é o teu amor. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Giovana botou, para onde eu irei se não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. A Daça diz, lembrei desse Salmo 73, 25 e 26. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. E ela fala que muitas vezes nós nos colocamos diante de diversas dúvidas, né? Como nós vemos até no próprio cânon da Bíblia, né? Como é que Deus prepara uma mesa no deserto? Como assim o teu Deus foi capaz de te salvar dos leões? Esses ossos podem tornar a viver? Como o Senhor salvará Jerusalém? Então ele vai trazendo vários questionamentos que a gente vê de coisas que aconteceram ao longo da Bíblia. E ela diz que nós podemos também estar cheio de dúvidas, colocar a nossa questão. Só que ela vai dizer que o Senhor tem tudo guardado para nós em casa. Se foi um filho que morreu, a resposta não pode não parecer muito difícil. A criança está no céu, mas em relação às outras situações. E ela vai dizer que a Bíblia é um livro sobre os misteriosos caminhos de Deus para com diversos indivíduos. Ela nos mostra em cada página que existe alguém no comando. Mesmo quando somos leitores fiéis e crentes professos da Bíblia, temos a tendência de descartar a possibilidade de mistério em nossa própria vida, com comentários do tipo: mas isso foi naquela época. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Temos inúmeras promessas de que a história não se resume ao que podemos ver. É no invisível que tudo finalmente se descortinará. E ele vai lembrar um texto que eu gosto muito também, que é de 2 Coríntios 4, né, que vai falar: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, nós precisamos, né, desse olhar aguçado, não ficar preso nas situações desta terra, mas olhar além, olhar para o porvir, olhar para as promessas de Deus, tanto para esse tempo, mas principalmente para o tempo futuro. E ela vai dizer que não há resposta senão a fé no caráter do próprio Deus. Essa e nenhuma outra é a âncora que fixa nossas almas. Né? Se nós não crermos no Senhor, se nós não crermos em quem Ele é, se nós não lembrarmos e não conhecermos também o seu caráter, quem Deus é, os seus atributos, né? Como é que a gente vai confiar? A gente não confia em quem a gente não conhece, né? Então, à medida que nós nos aproximamos dele, nós conhecemos quem ele é e nós teremos mais fé, nós confiaremos mais nele. E, como ela vai dizer, é nele e em nada mais que as nossas almas podem ser a âncora, né, que nos fixa, que nos mantém ali seguro, mesmo que
o vento passe, mesmo que as ondas balancem ali o barco, mas nós estaremos seguros no Senhor. Hum. Tem uns comentários aqui. Tá me ouvindo? Sim. Você só tá assim? Jéssica, porque eu tô no celular e o chat fica virado. Sem problema. Jéssica falou, eu não sei se vocês já estudaram o sofrimento no que em vão, e Elizabeth também, mas eu sinto que ela é a teóloga que mais fala do sofrimento. Meu entendimento sobre o sofrimento mudou muito por causa dela. Ela traz uma teologia do sofrimento muito boa, né? Muito, muito firme e com propriedade. Porque quando você vai olhar a história dela, você vê que, nossa, realmente ela sabe o que é sofrer, né? E o sofrimento nunca é em vão, a gente estudou aqui também ano passado, ou ano retrasado, não lembro. Foi ano passado? Não, né? Eu não lembro. Acho que foi ano retrasado. Acho que foi um dos primeiros que a gente fez. Foi ano passado, né? Giovana disse que foi ano passado. 2021. Nossa, misericórdia. Então tem tempo. Foi no primeiro ano que a gente começou. Foi durante a pandemia, inclusive, né? Quando tava o ápice assim, da pandemia. Pois é. Tem um outro que é dessa série. Você lembra qual é o nome? Vocês lembram? Que é com esse mesmo tipo de capa. No Vida de Obediência? Ai. Eu pensava que era alguma coisa de sofrimento, mas não é não. Só que a vida de obediência com certeza tem sofrimento. Então ela deve falar de sofrimento. Ai. Ela, se eu não me engano, são princípios, né? Que ela traz uma vida de obediência. Mas assim, ela sempre tem esse, assim, pelo pouco que eu li dela, né? Tem essa linguagem muito pessoal, né? Sim. Baseada tanto na história dela quanto de pessoas, né? Que ela traz muitas cartas, né? História de amigos. Então ela sempre está assim, né? Em volta dessas histórias que é aquilo. Viver a sua história de sofrimento é ruim, mas viver a sua história de sofrimento acompanhado é um pouco menos ruim, né? Porque por mais que estejam sofrendo várias pessoas com várias histórias, querendo ou não, na sua dor, um está fortalecendo o outro, né? Um está vivendo alguma alegria, um está vivendo algum outro ensinamento, um já está mais na frente e puxa um pouquinho de trás, o que está atrás, né? Vai tentando correr. Então, ter essas pessoas de referência na vida dela é um estímulo, assim, para a gente também ser rodeado por pessoas, né? Que nos apontem para o Senhor. No Sofrimento Nunca é em Vão, se eu não me engano, ela cita a Johnny Tada, né? Não é Johnny Tada o nome dela? E ela mostra, assim, como a história da Johnny, a fé da Johnny ajudou ela também em um momento difícil da vida dela. Então, é muito legal, assim, a gente ver isso mesmo, essa... Agora travou, né? Tô ouvindo. Hã? Quem falou? Eu não entendi. Então é muito importante mesmo isso, que as pessoas que estão sofrendo se ajudem, né? Cada uma em sua dor, cada uma em uma situação, cada uma em sua vivência, mas todas sendo assim, suportadas pelo Senhor e também uma dando suporte à outra. É muito importante. E aí tem essa lição também de não competir dor, né? Porque hoje a gente vê assim, as pessoas, cada um com seu sofrimento, né? Eu não tenho como te ajudar, porque eu também estou passando por uma coisa assim, não tenho como, né? Eu vou aqui resolver os meus BO, você vai resolver os seus, e a gente não tem como se ajudar. E a gente vai estar se entendendo, não, poxa, eu não posso contar com a ajuda de Evelyn, porque ela está passando. Só que é justamente quando a gente compartilha, que a gente, nem que seja só chorar junto, né? Já é uma ajuda, né? Já é saber que tem alguém ali que está chorando junto com a gente, está orando junto com a gente, saber disso, que conhece o nosso desespero, né? Que a gente pode chegar e dizer assim, não aguento mais, mas eu vou continuar, mas não aguento mais, né? Ter essa companhia, né, para andar junto e não para competir sofrimento, né, como muitos se fazem, né, porque eu estou passando, eu estou com dor de dente, mas eu estou com dor de mulher, mas dois você dentes, não né? sabe o que é dor, você
eu fiz um canal no meu dente. Isso aí não é nada. Enfim, aí vai competindo, né? Só aumentando para ver quem ganha no sofrimento, né? Mas quando a gente coloca diante da cruz de Cristo, né? Que a gente lembra de que ele levou as nossas dores também ali, né? As minhas e a de quem eu estiver conversando, a gente traz uma nova perspectiva, né, para que nós possamos andar esse caminho todos juntos, né? Chorando com os que choram. Sim. Amém. Tem um comentário aqui, ó. Para aquele lado. Jéssica falou, eu acho impressionante ela lembrar de hinos antigos e histórias que já passaram há muito tempo. Que mulher incrível. Ela traz muitos hinos, muitos poemas. Sim. Uma pessoa com muito contato com a escrita, né? Anotava tudo e registrando. Eu acho que ela tinha tudo em diário, assim. Um hino tocou ela sobre o assunto, então ela copiava. Meu diário é meus arquivados. Pode falar, Giovanna. Pode falar. Não, eu achei interessante esse capítulo, porque eu comparei muito com o livro sobre ela, que a filha dela escreveu, da história dela com o Dinho, com Devoção. Porque ela teve esse momento, assim, que ela botou o Dinho no lugar de idolatria. Ela até conta uma frase, assim, que ela falou que ela lia a Bíblia, mas tudo que ela lia, ela pensava no Dinho, ela ficava pensando no Dinho. E aí, quantas vezes a gente não fica assim, né, bobinha, assim, botando coisas, sonhos, enfim, pessoas no lugar de Deus, né? E quando ela traz aqui que o problema não é amar demais, e sim amar Deus de menos, ela não tá falando que o errado é você não amar uma pessoa, não se apaixonar, enfim, o errado é você tomar, usurpar esse lugar de Deus, né? E ela mesma já passou por. Então eu achei isso sensacional, porque ela teve que passar por esse processo de tirar o Jim antes deles terem de fato um relacionamento concreto do pedestal que ele estava e colocar o lugar de Deus. Não, Deus ele é o cara que não vai me abandonar, que ele não me magoa, que não é indeciso, que não. E Deus, ele é o meu noivo eterno. Não sei se vocês já viram o livro sobre casamento do John Piper, Casamento Temporário. Caso não, pensa no livro bom. E ele vai falar acerca do casamento, né? Como o casamento ele é um relacionamento temporário, mas nós temos um casamento eterno. E ele separa 2 capítulos desse livro sobre casamento para falar sobre o solteirismo. Ele mesmo faz um comentário acerca desse contraste. Por que um livro sobre casamento vai ter 2 capítulos sobre solteirismo? Porque o casamento não pode ser uma idolatria. Tem muita gente que fala assim, eu só vou pregar quando eu casar, eu só vou fazer tal coisa quando eu casar, quando eu tiver alguém. E não, você não precisa. O seu noivo, o seu marido é Deus, quem te sacia é Deus, quem faz aquilo é Deus. O errado não é você amar muito, é você amar Deus de menos. Então eu achei isso sensacional, porque eu fiz muito paralelo com o livro Com Devoção, né, da história romântica dela, que é muito bom. É legal. Não li ainda não esse. Mas eu vi que é da filha dela. Legal. A filha dela pega as cartas que o Jim e eles trocaram os diários dela e ela mostra muito o diário dela, os sentimentos pessoais dela. E é muito legal ver que esse livro que a gente está pegando aqui foi moldado acerca de experiência, sabe? Que ela foi uma pessoa que também cometeu erro, falando, cara, eu vivi isso, eu pus Deus, eu tirei Deus do lugar onde ele devia estar e coloquei uma pessoa. E não é. Pois é. Acho que em algum momento a gente lida com a idolatria, né? Porque o nosso coração é naturalmente idólatra, assim. Nós somos homo-religiosos. E quando a gente não coloca Deus no lugar certo, né? Quando a gente não trata Deus como Deus, quando a gente não cumpre o mandamento de amá-lo acima de todas as coisas, uma outra coisa vai tomar o lugar de Deus no nosso coração, né? Porque nós fomos criados para adorar, fomos seres criados para adorar a Deus, e quando nós tiramos Deus ali do trono do nosso coração, a gente coloca outra pessoa. E às vezes é um marido, às vezes são filhos, às vezes é um trabalho, às vezes é o dinheiro. Então, como ele fala aqui nesse capítulo, né? Como ela fala nesse capítulo, que muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por certas situações para mostrar o que é que há no nosso coração, o que é que está ali, né?
Porque onde está o nosso tesouro, o nosso coração está ali, idolatrando. Então vamos para o capítulo 10, 11, ou o 10, né? A morte é um novo começo. Ela começa falando sobre uma amiga que vai casar a segunda filha e tem uma outra filha que já já vai se embora também. E aí ela já começa a sentir aquela famosa fase do ninho vazio, né? De que os filhos foram viver suas vidas e agora vou ficar sozinha. Então volta essa que ela chama da solidão do ninho vazio. E essa amiga escreveu para ela, escreveu o seguinte, página 71. Apesar de agora parecer muito doloroso e comovente que Amy estará em casa conosco por mais um ano, por apenas mais um ano, eu sei que naquele momento haverá graça suficiente e um novo conjunto de ordens de marcha. E isso dá muita esperança, pois podemos confiar naquele que fez a promessa. E a promessa que a Kate se refere, que ela vai dizer que é de 2 Coríntios 12, 9, que a graça do Senhor basta porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E ela vai dizer que toda a perda que nós passamos acompanha esse sofrimento, né? Esse sentimento de solidão. Então, nós podemos aplicar, independente da perda, independente da situação, essa promessa do Senhor. Nós podemos confiar nele que fez a promessa e que haverá graça suficiente para que nós passemos por aquela situação. Então, seja a mãe que perde o filho, a esposa que perde o marido, o homem que perde o emprego, né? A pessoa que perde a saúde, que perde seu lar, enfim, todas essas situações nós podemos olhar para o Senhor e lembrar que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ela vai dizer que se tão somente tivermos ouvidos para ouvir essas ordens e olhos para ver o ganho que Deus pretende extrair de nossa perda, nós poderemos, enfim, né, nós podemos caminhar dessa forma, né, confiando nele e seguindo essas ordens da marcha que ele vai nos dar para aquela situação. Mesmo quando a tribulação tapa os nossos ouvidos e turva a nossa visão, ele continua trabalhando em segredo e talvez apenas anos depois revele o que então não tínhamos fé suficiente para receber. Então, muitas vezes nós passamos por uma situação, não entendemos nada que está acontecendo, mas o Senhor vai trabalhando ali de forma silenciosa, de forma que às vezes a gente não percebe, mas quando a gente passa por aquela situação, a gente olha para trás e vê que se aquilo não tivesse acontecido, talvez não tivesse amadurecido, não tivesse crescido em fé, não tivesse aproximado do Senhor, não tivesse buscado se aprofundar na palavra, buscado viver em comunhão com as pessoas, enfim. Ela vai dizer que escreveu algumas coisas depois da morte de Tim, né? E aqui a gente mostra, a gente vê também o que a Giovana falou, né? Que a gente olha assim, nossa, que fé, mas ela era uma mulher, uma pessoa humana, pecadora, como todas nós somos. E aí ela vai mostrar aqui um pouco dessa fraqueza, um pouco desses problemas que ela passou, de que ela via que, né, ela tinha poucas semanas ali da morte do marido e ela tinha que cuidar ali de pessoas, ela estava ainda na comunidade ali no Equador, então ela tinha responsabilidades. E ela diz que, ela escreveu assim: embora eu esteja em um novo lugar de rendição perante aquele que planejou isso para a minha vida, ainda há pequenas coisas que se colocam entre mim e ele, coisas que são grandes aos seus olhos. Falta de paciência com os índios, preguiça dentro de mim, falta de disciplina para preparar-me adequadamente para a escola. E aí, 2 dias depois, ela vai confessar de que ficou impaciente com as meninas, e aí teve que sair para esfriar a cabeça. Enfim, a gente vê aqui uma pessoa pecadora, uma pessoa falha,
e que estava lidando ali com os seus pecados, com a forma que ela estava reagindo com as situações por causa da dor que ela estava sentindo, né? Ela diz: inclua esses registros que representam muitos outros semelhantes para mostrar que, embora minhas ambições espirituais fossem altas, a dádiva da viuvez certamente não catapultou a santidade. Ou seja, ficou viúva, pronto, agora você está livre de pecado, você vai passar por essa situação com muita força, com muita garra, e em nenhum momento você vai sair dos trilhos. Não, somos pecadores, e em meio à dor, em meio ao luto, em meio às questões, os questionamentos, nós podemos pecar, estamos assim, suscetíveis a pecar, né? Posso olhar para trás e ver que o Espírito de Deus não interrompeu sua obra em mim. Sua obra na alma é muitas vezes imperceptível, algo oculto como fermento. Então, naquele momento, ela via que parecia que não estava dando certo, porque ela perdia a paciência, porque ela estava com preguiça, porque ela via ali que estava pecando contra o Senhor, mas o Espírito Santo, mesmo que de forma que ela não percebesse ali no momento, ele estava trabalhando em seu coração. E ela disse que acordar de manhã era sempre a pior hora. Puxa, mais um dia sem ele. Era o pensamento dela. Então vinha o lembrete amoroso do Senhor. Nas palavras de um antigo hino que diz: a sós contigo, quando raia a aurora, quando a noite já se dissipou, mais doce que o despertar do dia é saber que contigo eu estou. Então, ela se sentia sozinha, ela se sentia assim, desamparada, mas aí o Senhor a lembrava de que Ele estava com ela e que Ele estava cuidando de tudo. E ela vai dizer que a consciência da presença de Deus nunca tinha parecido tão doce, né? Mais doce que o despertar do dia. Mas agora, por causa daquela situação que ela estava passando, ela sentia assim, ela sentia a doçura da presença do Senhor, a doçura de saber que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que cuida dela. E ela diz: a morte é um novo começo. E ela traz aqui um trecho do livro, e das partezinhas, né, ele vai dizer que é sempre com a morte que se tece o trama e da urdidura do universo. E vai dizer: a morte há de ser mais e mais profunda, pois mais ampla e mais plena é a vida que há de ser libertada. Aí ela vai dizer que a morte há de ser mais e mais profunda. Isso parece ser um pouco estranho para a gente, só que o que ele quer dizer, na verdade, é que existe algo de maravilhoso ali, né? Apesar da morte, existe vida, né? Parece um paradoxo, mas ela vai explicar como mesmo, né, em meio à morte, mesmo em meio aos ciclos da vida, sempre vem uma outra coisa a partir disso. Essa parte do livro está próximo a uma aquarela, uma pintura de flores e vagens de semente. Cadê? Ao lado da cálice ao lado da pintura de um cálice de pétalas de rosas, né, que perdeu todas as suas pétalas, e tinha esse texto aí. Então, existe um ciclo, né? Para a flor aparecer, existe ali um processo anterior. Então, eu tenho, por exemplo, a semente, né? Então, a semente precisa morrer para que comece a brotar a planta. E aí, depois, a flor precisa morrer para que venha o fruto. O fruto precisa morrer para alimentar a gente. Também. Mas o fruto precisa morrer para que venha a semente e inicie o ciclo novamente. Então, isso também é verdade na nossa vida, né? Nos ciclos humanos. Ela vai dizer que na economia de Deus, quer ele crie uma flor ou uma alma humana, nada jamais é vão. As perdas são sua forma de produzir os ganhos. A mesma mente que desenhou os ciclos da vida da semente também desenhou o contínuo ciclo de morte e vida de cada ser humano. Então, mesmo diante de morte, mesmo diante de perdas, existe algo novo a vir.
Mesmo que muitas vezes não é o que a gente gostaria, não é o que a gente esperava, mas é o que a gente precisa, é o que o Senhor preparou para a gente. Então, ela vai trazer que cada passagem, cada mudança é uma morte e é uma nova vida. Então, quando uma criança nasce, uma mãe, né, precisou dar luz, uma mãe precisou se sacrificar para que aquela criança pudesse nascer. Então, ela coloca a sua vida em risco, né, mesmo sabendo dos riscos que vem ali do dar à luz, ela se coloca em risco para trazer uma nova vida. E aí ela vai dizer que os processos que vão acontecendo também são como morte, né? O desmame, quando a criança começa a caminhar, quando ela vai para a escola, então tem ali a solidão que ambos passam, né? De estar vivendo um novo momento, quando vai para a faculdade, quando casa. E ela vai dizer que em nenhum outro lugar o ciclo de vida e morte é mais óbvio do que no casamento. Os recém-casados vão começar uma nova vida e muitas vezes os pais estão mais chorosos do que os recém-casados. Não foi o meu caso. Porque os pais estão mais concentrados na vida que, né, vai-se embora e os recém-casados estão concentrados na nova vida. Então, existe um misto ali, né? Um misto de tristeza, de alegria, porque mais um ciclo foi finalizado. O casamento, o processo do casamento também exige morte, né? É a morte da privacidade, da independência, do lar, da família, da infância. É a morte das decisões unilaterais e da noção que só existe uma maneira de fazer as coisas. É a morte do ego. Gente, isso é tão verdade. E olha que só tem 6 meses. Quando essas pequenas mortes são aceitas com alegria e de todo o coração, uma nova vida. A glória do amor sacrificial que conduz à perfeita união é inevitável. Então, apesar desses processos, de coisas morrendo, existe algo novo aparecendo. Existem novos processos, novas dádivas, novos presentes do Senhor. Então, quando a gente vê essas pequenas mortes e aceita, porque fazem parte do ciclo da vida, fazem parte das escolhas que nós fazemos, nós olhamos com graça para a situação e aproveitamos com o coração grato ao Senhor. Então, o ciclo da vida é assim, né? Vida que vem da morte, ganho que vem da perda. E assim é a vida crucificada. A cruz é um sinal de perda. Perda vergonhosa, humilhante, abjeta, absoluta. No entanto, foi a perda de Jesus que significou o ganho celestial para o mundo inteiro. Se Cristo não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos apregoando as boas novas do Evangelho. Nós não estaríamos com esperança de uma vida nova, de uma vida por vir. Nós não confiaríamos no Senhor, né? Nós estaríamos perdidos em nós mesmos. Ele saiu da sepultura como a morte da morte e a destruição do inferno. Sua morte foi um novo começo. Quem aceita essa verdade recebe não apenas a promessa do céu, mas a possibilidade do céu na terra, onde o Cristo ressurreto caminha conosco, transformando, se assim o permitirmos, até um ninho vazio. No Senhor nós encontramos o nosso lar, no Senhor nós temos casa, no Senhor toda perda vem ganho, né? No Senhor toda morte vem vida em seguida. Então nós podemos descansar no cuidado dele, porque ele continua no controle, ele continua no trono do universo. Então nós podemos respirar aliviados, descansar o nosso coração nele. Amém? Querem falar alguma coisa? Não? Então, vou passar a palavra para a Lohane continuar os 3 próximos capítulos. Ela vem falando sobre morte, né, nesse capítulo 10, e eu acho que como cristãs é importante que a gente pense nisso, né? Não tem como a gente fugir do assunto, sendo que a nossa fé, né, se baseia
tem como ponto central a morte e a ressurreição de Cristo, né, e o que isso significa para todos nós. E ela vai continuar falando sobre morte, né, dizendo que ela estava escrevendo isso e estava durante o inverno, né, então os sinais assim de morte pelas plantas faz ela refletir como os sinais de morte trazem o presságio dos sinais de vida, né, de algo que vai vir depois, né, com vida. Como em todos esses ciclos, né, que Evan já estava falando no capítulo 10. E aí ela vai falar que isso é como um vai e vem, né, uma chegada, uma partida, que algo sempre está chegando, algo está iniciando, algo está terminando. E ela diz que a solidão é como uma espécie de morte, né, porque estamos saindo de um mundo e entrando em outro. E aí ela vai falar, né, que você sair, por exemplo, da solteirice para o casamento é um tipo de morte, porque você vai se adaptar a toda uma nova vida, né? Você morre e começa uma nova vida. E a solidão que ela coloca aqui da viuvez também, né? É um tipo de morte, porque está deixando um tipo de vida, deixando um tipo de mundo e entrando em outro. E nisso ela vai falar que tudo isso vai também nos levar para o discipulado, né? Que o discipulado, ele também é um tipo de morte, né? Porque estamos, ao querer seguir Cristo, né? Ele sendo como um casamento, é um tipo de morte, porque estamos deixando um mundo, deixando um tipo de vida, morrendo para um tipo de vida e iniciando outro, né? Ela diz, quem sabe no que está se metendo quando decide seguir a Cristo sem olhar para trás, né? Cristo, como noivo, sacrifica tudo. A antiga cerimônia de casamento, né, exige que o homem diga que faça os seus votos, né, dizendo que confere tudo à noiva. E Deus fez o mesmo, dizendo, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. O discipulado é como um casamento. E ela vai falar isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a gente tem Deus falando várias vezes, né, trazendo analogias de que ele é como um noivo e está preparando a noiva, que vai buscar sua noiva, que tem purificado a noiva, em diversos versículos, né, em diversas passagens. Ele diz que Cristo já nos deu tudo ao entregar a si mesmo por nós. Em troca, ele nos pede tudo. Não deve haver espaços reservados, nenhuma ressalva secreta, nenhuma insistência em direitos individuais, nenhuma cláusula de salvaguarda. Cristo nos pede tudo, ele pede obediência, ele pede confiemos nele, ele pede que nós possamos o seguir, né, com toda essa entrega. Em seguida, ela vai dizer também que o discípulo é como um soldado, né, que para estar lutando junto, ele precisa se entregar àquela missão, ele precisa estar, né, com foco naquela missão. Se ele tiver com ressalva, se ele tiver com pensamento em outro lugar, ele não vai estar pronto para aquela missão, né, ele vai poder causar alguma situação complicada. Ela que traz um texto, né, de cartas espirituais, no qual o autor começa dizendo, eu não quero que pessoas me sigam com certas reservas mentais, né, e o discípulo, ele tem que ser assim também, né? Ela diz que Jesus nunca seduziu ninguém com propaganda enganosa, né, e a gente tem que aprender com isso, né? Muitas vezes a gente quer evangelizar as pessoas fazendo uma propaganda de uma vida, e não foi assim que Jesus fez, né? Ele deixou claro o preço de seguir a ele, né? A gente vê em Lucas 14, os versículos 26 e 27, que ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. São condições pesadas, né? São condições difíceis, mas ele não deixa as coisas escondidas, né? Ele diz qual é o preço, qual é o custo de seguir, né? Inclusive, o Custo do Discipulado é um livro muito bom, né? Que trata mais profundamente sobre isso. E ela vem dizendo, né, que os requisitos não foram modernizados, né? O que Jesus falava naquela época às multidões e aos seus discípulos não foi aliviado nos dias de hoje, né? Não se estabeleceu novos critérios para seguir a Cristo,
aí a gente vai mudar isso, colocar com outras palavras e acabar distorcendo a mensagem. Não é assim, né, que o Senhor colocou diante de nós, né? Nós precisamos da renúncia para seguir a Ele, né? Porque a gente precisa ordenar os amores, né? E é disso que Cristo está falando, né? Quando a gente precisa deixar tudo para trás para segui-lo, é justamente, né, em aborrecer até a sua vida, é estabelecer a prioridade dos nossos amores, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo em seguida a isso, né? E não o contrário. Ela traz aqui o texto de M. Maritain, não sei como pronuncia, que diz que nós precisamos conhecer a nós mesmos tão bem que não consigo contemplar sem vacilar. Então haverá espaço para a esperança. Somente com a firme certeza de que és ordenado a fazer o impossível e de que podes fazer o impossível naquele que te fortalece, é que estás pronto para uma tarefa que só pode ser realizada por meio da cruz, né? Ela vai dizer, será que Jesus está pedindo algo tão impossível que ele não possa, na verdade, né, amenizar essas palavras? Será que, na verdade, ele não estava usando uma linguagem de exagero? E ela vai dizer, não, né, nós precisamos entender o preço, o custo disso, para a gente poder entender como nós estamos diante desse pedido, né? Não tem como nós seguirmos a Cristo, né, sem ter isso em mente, porque diante dessa impossibilidade é que a gente vai entender a graça, né? É só diante desse alto preço, desse alto custo, dessa renúncia gigante, é que a gente vai entender o valor da graça, né, que é derramado sobre nós, do favor imerecido do Senhor, que é derramado sobre as nossas vidas. Né? Como é possível que a gente possa, né, seguir a Cristo, né? Vai ser por meio da graça. Ela diz que não há esperança para nenhum de nós até que confessemos o nosso desamparo. Então, estamos em posição de receber a graça. Aí temos o acordo da graça, no começo, no fim, para sempre. Enquanto nos considerarmos capazes, não estaremos qualificados. Jesus descreveu vividamente as obrigações como algo além de nós. Mas vem a mim, ele diz, toma a tua cruz e segue-me. Somente eu posso te tornar um discípulo. Enquanto a gente considera que a gente pode fazer algo, né, a gente tem algo que vai sustentar esse preço, pagar esse preço, enquanto a gente acha que nos nossos esforços, nas nossas capacidades, a gente vai conseguir alguma coisa, Cristo vai dizer, né, olhe para quem você é realmente, né, e se apegue a, ao esforço que Ele está fazendo por nós, né, a obra que Ele está fazendo, que é uma obra perfeita, uma obra completa, né. Todas as nossas ações para a gente alcançar e se tornar um discípulo, no nosso mérito, elas vão ser em vão, né, elas não vão conseguir alcançar esse preço. Mas à medida que a gente vai morrendo e tomando a vida de Cristo sobre nós, a gente vai tomando também a obra perfeita dele sobre nós, né? E é assim que o Espírito vai trabalhando e nos aperfeiçoando para que nós possamos seguir no caminho do discipulado. Ela traz aqui a história de um amor correspondido, né? Um homem que amava uma mulher, que eram amigos e que ele estava se sentindo cada vez mais entregue a ela, se aperfeiçoando para querer ser um marido, né, para querer ser uma pessoa que fosse honrar um compromisso com ela, mas que ela não corresponde a isso, né, e que isso acaba fazendo o que faz, né, com o amor não correspondido, deixando a pessoa completamente desolada, né, mas ele vai, diante disso, né, se voltar para o amor de Deus por ele, né? Ele diz que vai olhando, né, para o amor que Paulo fala em Coríntios e o fruto do Espírito que é mencionado em Gálatas e se faz participante da vitória de Cristo, né?
ele diz no físico que talvez pareça que ele foi se afastando, né? Mas que ele sabe que no momento, eu não sei qual é a página, tá, gente? Eu tô no Kindle, mas ele diz que é neste momento que devo seguir em frente, pois nesta perseverança está o solo fértil, onde Deus plantará, cultivará a semente de sua força, e é na força dele que eu posso viver. Diante dessa não, não ter essa reciprocidade, né, nessa pessoa que ele estava cortejando, ele acabou tendo essa situação, né, de solidão, essa situação de sofrimento, mas que ele pôde olhar para o Senhor, né, que ele pôde olhar para o amor de Deus e buscar frutificar, né, nesse solo onde o Senhor colocou. E aí, Elizabeth termina o capítulo dizendo, talvez pareça que eu me afastei um pouco do assunto que eu estava falando, mas é o princípio que ela estava falando, que ela quer trazer aqui, a vida brota da morte, né? E ela vai continuar no capítulo 12, meio que uma continuação desse capítulo, né? Ela fala da história de Eliseu, que quando o rei da Síria planejou atacar Israel, né, o moço de Eliseu viu que a cidade estava toda cercada por cavalos e já foi, né, correndo para Eliseu, o que é que nós vamos fazer? Mas Eliseu disse, não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. E aqui ela vem tratar de forças invisíveis que estão trabalhando, que estão operando, né? Ela vem tratar que existe essa força sobrenatural, né? Que o Senhor não nos criou para nos deixar abandonados à nossa própria sorte, mas Ele ainda é Emmanuel, Deus conosco, mesmo quando tudo parece indicar que estamos sozinhos contra forças medonhas. E aqui nós somos chamados a viver pela fé, né? Não por vista, não no que nós estamos vendo, mas naquilo que o Senhor tem falado, né? Nas promessas, na sua palavra, e ancorar, né, a nossa existência no Senhor, né, que é invisível, mas que se fez visível, né, que se fez palpável através de Cristo, para que a gente pudesse ver essa palavra existindo em pessoa. Ela traz, nesse capítulo, algumas situações de solidão, né? Ela diz, talvez você esteja saindo de casa pela primeira vez, talvez você esteja iniciando a faculdade, talvez você esteja, né, com um novo emprego, talvez você esteja em alguma situação de solidão, você seja o único crente entre não crentes, né? Todas são receitas para a solidão. E talvez você esteja como o moço de Eliseu, que está em pânico, né, diante desses exércitos, diante às vezes de uma multidão de pessoas, mas na qual você se encontra em solidão, se encontra sozinho. Ela diz que nosso fiel Pai Celestial sabe como é difícil para nós, criaturas de carne e osso, nos concentrarmos no espiritual. Enquanto vivermos em um mundo material, isso será muito difícil. Mas Ele está presente para nos ajudar e nos encorajar. Se lhe pedirmos, Ele abrirá nossos olhos para o invisível se orarmos por isso. Lô, Mais uma. Oi? Pode falar. acho que Jéssica quer falar alguma coisa. Ou será que clicou sem querer? Jéssica, se quiser falar, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Essa parte que a Lohane citou do livro, né, que a Elizabeth Elliot falando dessa fala aí de Eliseu, né, sobre aqueles que estão conosco serem maiores, eu me lembrei da citação de João, lá na carta dele, quando ele fala que o nosso coração muitas vezes nos acusa, né, e um dos nossos inimigos justamente é o nosso coração, né, e ele fala que maior é aquele que está em nós, né, que não nos condena, do que aquele que está no mundo, ou daquele mesmo que está em nós, que é o coração, né? E aí eu me lembrei dessa passagem. Eu estou me segurando para não cantar, porque essa passagem sempre me lembra um cântico. Depois eu mando.
Eu toco daqui e tu canta daí. Eu não sei. É essa mesmo, né? E a palavra do Senhor, né, vem nos lembrando disso, e a gente precisa, né, é aquilo que a gente sempre fala aqui, nos clubes, né, a gente sempre volta para isso, de pregar para a gente mesmo, né, de a gente trazer à memória as palavras de vida, as palavras de esperança do Senhor, né, ter essa autoconfrontação, né, porque o nosso coração nos engana, a nossa mente prega peças na gente, né, trazendo lembranças de culpa né, do nosso passado, mas nós precisamos trazer à memória isso, né, e pedir ao Senhor, como ela vai dizendo aqui, nós precisamos pedir ao Senhor em oração que Ele nos ajude a ver, né, ainda que pelos olhos da fé, a gente vê que Ele está conosco, né, que Ele está trabalhando para o nosso bem. E ela diz, né, você está aí diante disso, como o moço de Eliseu, rodeado de carruagens de fogo, né? Acaso Deus, no nosso caso, se esqueceu de ser gracioso? Estamos à mercê do rei da Síria, né? E aí ela conta a história de um jovem detetive, né? Eu acho que essa mulher, assim, conheceu mais gente do que Oprah Winfrey, né? De histórias, assim, aleatórias. Nunca imaginei que ela ia ter uma história de um detetive no livro dela. Mas tudo bem. Ela disse que conhecia um detetive, né, que estava sempre se colocando em situações de risco, em lugares perigosos, e que foi ler o livro, né, sobre a história dos 5 missionários que foram mortos, e aí ele foi ler a história, e queria só ler um pouquinho, mas acabou lendo tudo e chorando, e lia de novo chorando. Quem se identifica, levanta a mão. E a partir daquela mensagem, né, a partir daquele livro, ele se encheu de coragem. Ele disse: eu vi que aqueles homens fizeram o que fizeram, crendo que Deus estava no controle do resultado. Não sou um missionário, mas estou sob a autoridade do mesmo Senhor. Se aqueles homens puderam fazer aquilo, eu poderei também. E aí, ela pula para uma história de uns animais correndo no quintal dela, mas que ela vai levar ao texto, né, de Romanos 14, do 7 ao 9, que diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Acaso não temos muito mais valor do que muitos pardais, ou coelhos, ou marmotas? A vida e a morte de todos nós estão nas mesmas mãos. Estamos sempre rodeados pelo invisível, ao qual pertencem os anjos, ministros de fogo, explicitamente comissionados para nos guardar. Aquele que nos guarda não dorme nem dormita. Seu amor está sempre desperto, sempre atento, sempre cercando, sustentando e protegendo. Se algo nos acontece, nos atinge, ou atinge algum dos seus servos, não é por falta de atenção da parte do Senhor, é por causa do seu amor. Ela diz que se Deus é amor, ele é, por definição, algo mais do que mera gentileza. E todas as evidências mostram que, embora ele tenha frequentemente nos repreendido e nos condenado, ele jamais nos olhou com desdém. Ele nos fez um insuportável elogio de amar no sentido mais profundo, mais trágico e mais inexorável. E aqui nós precisamos, né, mais uma vez, olhar e nos firmar no caráter do Senhor, né? As situações de tragédias, né, muito se fala assim nas questões de dúvidas de ciência, de dúvidas filosóficas, para levar as pessoas ao enfraquecimento da fé, né? Mas a gente sabe que algumas das coisas que colocam mais a fé à prova realmente são tragédias na vida, né? A perda de entes queridos, lidar com situações, né, onde o mal parece que está vencendo, né? Que vem a pergunta, né? Onde está o Senhor, né? Que Deus é esse? E é por isso que nós precisamos nos firmar cada vez mais no caráter do Senhor, né?
de saber quem Ele é, pelo que Ele diz que Ele é, né? Porque a gente precisa enxergar as coisas pelas lentes da Sua palavra, né? Do que Ele diz, e não o contrário, porque as evidências podem estar diante de nós querendo apontar para outras coisas, né? Mas firmes no Senhor, em quem Ele diz ser, no que Ele diz que vai acontecer, nas promessas que Ele tem para a vida, né? E para toda a existência, nós vamos dizer sim, Deus é amor, né? Sim, o Senhor é fiel, sim, o Senhor é bom, né? E não são as circunstâncias que vão alterar quem Ele é. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Viva cada hora de cada dia com Ele como Senhor, pois foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ela diz que se o senhorio de Deus está realmente estabelecido sobre mim, não faz diferença se eu vivo ou se eu morro. Eu sou dispensável, tal conhecimento liberta. Eu não me preocupo com nada, pois tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço e tudo que sofro já foi alegremente colocado à disposição do Senhor. E isso não é fácil de dizer, né, com confiança. De poder até dizer, pode até cantar, mas viver isso com confiança não é fácil. E não é uma coisa do dia para a noite, como ela falou, né? Não é um negócio assim, virou a chavinha, li no livro e agora é assim que a minha vida funciona. Mas é uma mudança de mente, né? Que a gente precisa estar colocando, renovando diariamente, né? A nossa mentalidade para se conformar à mentalidade do Senhor, né? As atitudes de Cristo, aos sentimentos dele, a essa forma de viver sob o senhorio dele. Alguém quer falar? Vocês me ouvem? Sim. Eu lembrei do que vocês trouxeram na semana de comemoração do Meninas em relação ao imediatismo, né? Porque a gente vive um tempo em que nós somos muito influenciados nesse sentido. E se tratando, então, de uma situação ruim, de um sofrimento, viver um deserto, um tempo de solidão, principalmente nesses momentos, né, que a gente vai querer sair, a gente vai querer que as situações se resolvam, que a gente passe logo por aquilo, que Deus nos tire logo daquela situação, que Ele faça algo, mas Deus nos trata muito nesse sentido também, né, em relação à paciência, em relação ao que a própria palavra fala em Eclesiastes, né, há tempo para todas as coisas, né, inclusive o tempo do choro. Eu gosto muito do versículo de Romanos também, quando fala: chorai com os que choram. Não é tire as pessoas dessa situação. Não, a gente precisa estar ali, né, do lado, entendendo, orando e tentando ajudar e compreendendo, né, que para tudo tem um tempo, são processos, leva um período, né, e que tudo isso faz parte, né, vem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E é muito importante que a gente não tenha essa pressa, né? O que é bem difícil, mas o Senhor nos ensina também, nos trata muito nesse sentido, né? E envolve muito do agir dele na nossa vida, do Espírito Santo, porque a gente vai querer sair de um dia para o outro, né? Da situação, do sofrimento, e com Deus é sempre um aprendizado, né? Sempre, sempre a gente tem algo a aprender, principalmente nessas situações e principalmente no tempo em que vivemos, né? Em relação à pressa. Então, Deus, ele tem esse fruto para nós, né? Do Espírito, faz parte, né? Do fruto do Espírito, a paciência. A gente precisa muito. Sim, precisamos pôr em prática, né? O fruto do Espírito e não se acomodar dizendo, ah, não, essa parte não me cabe, né? E muitas vezes a gente vai se amoldando a certas coisas, dizendo, não, não, esse aqui, beleza, esse aqui tudo bem, mas essa parte aqui não dá, né? E a gente precisa dizer, Senhor, me ajuda para que assim seja, né?
ela continua. Alguém mais quer falar? Uhum. Ela continua aqui no capítulo 13, né, falando dessa questão do deserto, né, como o Radassa estava falando, que existem vários tipos de deserto, né? Não tem como a gente dizer que experimentou a solidão da mesma forma que outra pessoa. Ainda que você pise num terreno que seja um pouco conhecido para você, a forma como aquela pessoa está vivenciando é muito diferente, né? Mas ela diz que é possível encontrar companhia em vários desertos, porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? Como nós lemos em Hebreus 4. Pense nisso, cada uma das nossas fraquezas humanas é inteligível para ele. Ele compreende, ele toma parte nelas plenamente. Ela diz que ser companheiro de Jesus Cristo é ter um companheiro o tempo todo, mas isso não significa que nunca sofreremos com a solidão. Na verdade, significa que podemos nos sentir solitárias de maneiras que jamais experimentaríamos se não houvéssemos escolhido ser discípulos. E a gente pensa assim, em diversas situações em que a gente é colocado de lado, ou nós nos colocamos de lado, porque a gente está em ambientes onde seguir os passos de Cristo é visto como aos olhos, né? Os valores de Cristo, os valores da palavra do Senhor são colocados como retrógrados ou caretas, né? Mas mais do que isso, né? A gente vê nos lugares onde ser cristão é motivo para você ser preso ou morto, né? Como cristãos têm vivido sua fé, né? De maneira até sem uma igreja, né? Que possa dar um suporte. Às vezes tem alguns encontros, mas é escondido. Às vezes, né? Conseguem participar de alguma coisa, de algum culto, mas é com muito medo, né? Com todas aquelas ressalvas. Então, são tipos de solidão que a gente não experimentaria se a gente não fosse discípula do Senhor, né? Mas a gente sabe que mesmo aí o Senhor está conosco, né? Mesmo aí Ele é nosso companheiro, né? Ele está presente, Ele é Emmanuel, né? Ele se faz presente, Ele conhece essas dores também, como ela começou o capítulo falando. Ela traz aqui a história, acho que é de outra amiga, uma jovem, né, que ela estava discipulando, que ela disse que também, através, né, desse conhecimento, desses casos, viu que no casamento também é possível passar por solidão, né? Ela disse que, apesar de no casamento se ter uma companhia mais íntima, o casamento não vai preencher os lugares mais profundos do coração, né? Pois nossos corações estão solitários até que descansem naquele que nos fez para si mesmo, né? Como diz Agostinho, né? Nós precisamos descansar no Senhor, né? Nós precisamos entender que só Ele vai satisfazer esse anseio, né, do nosso coração, esse vazio que existe nele. E a partir disso, né, a Bíblia a gente vê que promete que Deus vai suprir todas as nossas necessidades e não o marido, né, e não o cônjuge, não vai ser outra pessoa que vai suprir isso, como muitas pessoas esperam, né? Criam as expectativas ou colocam isso sobre os ombros de outra pessoa, né, que vai exigindo tudo dela, como a gente viu na história daquele casal que a gente estava falando, né, que eles viviam ali um pelo outro e acaba, né, vivendo fechados para outras coisas e buscando uma satisfação que um não pode cumprir para o outro, né. Deixa eu procurar aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre as experiências, né, nos casamentos dela, as diferenças que tinham entre alguns maridos, né, na questão de comunicação, como a comunicação é importante e como nós falhamos em nos comunicar. Ela diz que a gente falha muito, né,
nas cartas, nas ligações, como ela falou aqui, falhamos nas visitas, falhamos em escrever melhor, em ligar mais, né? E isso é muito verdade também nos dias de hoje, né? Por mais que a gente tenha meios rápidos para se comunicar, né? E um WhatsApp chega na mesma hora, mas a gente falha no nível de profundidade da comunicação. E aí vem a pergunta, né? Diante dessa sensação de solidão, né? Que ela traz aqui nessa história de uma pessoa que ela chama de Priscila, né? Que vivia essa experiência de solidão no casamento. Ela diz que vem a pergunta, né? Por que que eu estou passando por isso? Perguntas que vão levar a questões fundamentais, né? Ela diz que as perguntas não vão ficando por aí, mas a gente começa a se questionar sobre a existência de Deus, sobre a origem de tudo, sobre por que Deus permitiu, por que isso aconteceu, por que eu estou passando por isso, por que eu estou vivendo isso, se eu fiz tudo conforme o Senhor, né, me mandou, por que é que eu estou vivendo isso, né? Perguntas bem de Jó, né? Por que é que eu estou vivendo isso? E ela diz que quando não há respostas no presente, a mente insiste em inquirir as questões mais fundamentais. Tudo o que acontece tem algo a ver com Deus. O objetivo de tudo é me colocar face a face com Ele e me ensinar algo sobre os seus caminhos para conosco. Até que ponto podemos inquirir essa questão da solidão? Será que a solidão de Priscila, a sua e a minha, são o resultado de circunstâncias ou pessoas que não podemos controlar? Será que há alguém no controle? Será que estamos todas à deriva no vazio? Ou será que há alguém no comando de todo esse cenário? Estamos encarando perguntas difíceis e nós vamos a essas perguntas, né? Como eu falei antes, sobre a existência, que muitas vezes vai nos levar a, a nos fazer perguntas sobre o caráter de Deus, né? Sobre quem Ele é, sobre se a sua palavra é verdade, sobre quem nós somos, né? Nos planos dele, se o Senhor nos esqueceu, se Ele não está olhando mais por nós, né? Mas a gente vê aqui em alguns escritos, né, em testemunhos de nossos irmãos que já viveram, que podemos ter sim que o Senhor é fiel, né? Ela traz aqui um texto que diz, mas o Senhor tem sido tão fiel. Na agonia me deitei prostrado diante dele e pranteei. Eu certamente havia escolhido o homem errado, né? Ela traz o testemunho de Priscila. Ele então graciosamente me mostrou em sua palavra, em João 6,70. Não vos escolhi eu, o número 12, né? E ela vai trazer essa questão da palavra se manifestando para ela. E ela diz que palavras escritas a pessoas em tribulação, muitos séculos atrás, por um homem que experimentou em primeira mão uma grande medida de tribulação, mostram que há outro nível no qual podemos compreender os acontecimentos de nossa vida. E ela diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe um futuro e um plano, existe uma outra realidade. Essa é a esperança de Priscila. É o que a faz enxergar as coisas da forma tão diferente daqueles que a aconselhariam a seguir outro curso. Não posso dizer que ela esteja certa ou errada, mas tenho certeza de que Deus honra uma fé obediente. Ele também percorreu esse vale solitário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si e morreu. O Senhor conhece, né, as nossas dores, conhece a dor da solidão, não importa em que cenário seja. É Ele que sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas.
conta o número das estrelas, chamando-os todos pelo seu nome. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes da erva e dá alimento aos animais. Agrade-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147. Amém. Jéssica falou, eu acho que Jéssica queria falar no... Ela levantou a mão, mas deixa eu ler primeiro o que ela falou aqui. A gente sempre volta para o problema... A gente sempre volta para o problema do mal e do sofrimento. Estava refletindo aqui, a gente sempre passa e passaremos por solidões diversas e em ciclos de vida diversos. A questão é o que fazemos com ela, se a sujeitamos a Deus e extraímos dela lições da parte do Senhor, sendo moldadas por Ele durante as solidões e sendo usada por Ele para abençoar os outros. Exatamente. É que nem o livro Organize Suas Emoções, né? Que ele vai falar sobre como os nossos sentimentos fazem parte do nosso ser. O Senhor nos fez com sentimentos. Mas a forma como nós vamos reagir aos sentimentos, a forma como nós vamos reagir às situações e como vamos usar, né, esses sentimentos é que pode ser um problema, é que pode ser pecaminosa. Mas as nossas emoções em si, né, tudo aquilo que a gente sente tem o seu lugar, tem o seu momento. E a gente precisa sujeitar essas emoções ao Senhor para que a gente possa reagir de forma santa, de forma correta, né? Então, será que existe problema em entristecer quando a gente está sozinho? Não, faz parte, nós somos feitos para a vida em comunidade, né? Mas e aí, o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Será que a gente vai viver se condoendo na autocomiseração ou a gente vai entregar esse momento ao Senhor e buscar viver aquilo que Ele tem para nós, como falou no outro capítulo, né, de que o Senhor tem uma casa para nós, tem um lar, Ele faz com que a gente viva em uma família, mas às vezes a gente se esconde dentro de uma bolha e até impede as bênçãos, né, da vida em comunidade, de receber o amor de irmãos. Tem pessoas que simplesmente não quero receber nenhuma visita, eu quero ficar um tempo sozinha, eu quero sentir a minha dor e ficar ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado da forma como a gente vai reagir àquilo que a gente sente. A Jéssica também falou que lembra muito da Organize as Emoções. Sim, você queria falar, Jéssica, ou você escreveu o que você queria falar? Que durante a fala da Lohane, em alguns momentos, vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem ouvindo um som, é porque aqui na vizinhança, vez ou outra, tem um somzão alto. Mas durante a fala da Lohane... Ah, ótimo. Durante a fala da Lohane, eu me lembrei, né, de você falando da solidão que a gente sente, né, por ser discípula de Cristo. E daí eu me lembrei que aqui no meu trabalho, né, eu passei um tempo desempregada, e aí sentia solidão também nessa época, né? Mas quando comecei a trabalhar, eu não tinha muito contato com pessoas, o tempo todo, pessoas ímpias, né? Pessoas que não creem em Jesus da mesma forma que nós. E quando eu comecei a trabalhar, e eu sou residente, eu passo muito, muito tempo, mais do que com meu marido, com pessoas ímpias, né? E daí eu sinto muita solidão, porque a cosmovisão é diferente, né? E aí eu me vi muito nessa solidão, entristecida, sem saber o que fazer com ela, né? E eu nunca tinha me deparado com isso, de ter que lidar com essas questões de forma tão contínua, constante. Fui questionada diversas vezes sobre a minha fé, tive boas oportunidades de falar do Senhor, mas, querendo ou não, você se sente só. Você não tem ali um companheiro de jornada
um peregrino, né, junto com você para estar conversando a respeito das coisas do céu. Então é diferente. Por isso que eu disse que ao longo de toda a nossa vida a gente vai enfrentar solidões, né? Não é num evento específico da nossa vida que a gente vai sofrer ou passar por solidão, mas eu acho que em todo tempo a gente vai sentir a solidão, porque ela tem, eu acredito que todas as nossas dores, né, por causa do pecado, por causa da queda, elas nos mostram que o nosso lugar não é aqui, né, elas apontam para o céu, para o nosso verdadeiro lar, né, o Lewis já dizia, né, que essas coisas nos dizem que nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para outro lugar. Então é importante que passemos por esses reveses da vida, solidão, luto e todas as outras circunstâncias da vida, para que a gente não se acomode a este mundo, né? E aí isso me veio à mente. Eu me sinto um pouco solitário no meu trabalho, mas eu percebo ali que é também uma oportunidade, né, para pregar o evangelho. E graças a Deus eu tive boas oportunidades já. Oro para que eu tenha outras, que eu possa saber respondê-las e quando não, entregar ao Senhor, porque nós não conseguimos resolver todas as questões, né? Nós não temos todas as respostas, mas aquilo que o Senhor nos entregou, a gente dá de graça, né? Amém. Eu até lembrei de uma música que, inclusive, eu acho que eu coloquei naquele estudo do Meninas sobre contentamento, que é Blessings, da Laura Story. E aí depois eu vou botar lá no grupo, em inglês, né, mas eu vou ler aqui um trechinho que ela dizia assim, nós oramos por cura, nós oramos por conforto da nossa família, por paz, por bênção. Todo o tempo você ouve cada necessidade dita, mas o amor é demais para nos dar coisas menores. E aí volta aquilo, né? Que a gente deseja é coisa de menos. Aí o refrão diz, porque e se suas bênçãos vierem através de pingos de chuva? E se a cura vier através de lágrimas? E se milhares de noites sem dormir forem o que é preciso para saber que você está perto? E se as provações dessa vida forem as suas misericórdias disfarçadas? E aí no finalzinho ela vai dizer, quando os amigos nos traem, quando a escuridão parece vencer, sabemos que a dor faz lembrar este coração que esta não é a nossa casa. E aí depois volta o refrão. Então é isso, né? O Senhor usa a dor, usa o sofrimento para nos lembrar que nós não somos desse mundo, que nós não pertencemos aqui. E que o Senhor usa os sofrimentos, as dificuldades dessa vida para mostrar que Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está ali, que não nos abandona. E isso é muito precioso. E como a Elizabeth fala, né? Talvez se o Senhor retirasse o problema, retirasse o sofrimento, talvez a gente não experimentasse essa bênção. E então que o Senhor nos dê graça para que a gente possa estar com o olhar atento, com o coração entregue a Ele, para que a gente aproveite as bênçãos disfarçadas. Eu lembrei muito da música Espinho, do Logos. E Elisa, Espinho. Falei, me ouvindo? Que ele diz, Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça, né? Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou. Então, dá-me mais graça, né? Que seja a nossa canção, né? Que a gente às vezes não entende, mas se esse é o caminho que Cristo trilhou, né? Que o Senhor nos dê mais graça para a gente poder andar nos passos do nosso Mestre, né? Hoje está altas aventuras no celular, aqui lugar diferente.
Mas acho que a gente pode terminar. Né? Mas alguém quer falar, gente? Só agradecer, foi rico o momento. Eu nunca tinha lido tanto. A Evelyn tem me ajudado bastante, até me organizar, inclusive a rotina, porque eu ajustando tantos livros assim, dá para para ler bastante, né? Dá para fazer muita coisa. Eu não era uma grande leitora e já estou me sentindo uma grande leitora por estar lendo 2 livros por mês, né? Fora o clube do livro da minha igreja. Então, assim, eu já sou muito grata à Evelyn, ao grupo, à Meninas Sob Graça. Enfim, muito obrigada, gente. Deus abençoe. Amém. Eu queria fazer uma perguntinha, posso? Pode. Por que que a Para gente, saber responder. por que que a gente não leu aqui o Organize as Suas Emoções? Esse livro é maravilhoso. Porque a Muito gente, bom. um dos problemas da gente ter um calendário no início do ano é porque os livros vão surgindo e aí a gente já tem o cronograma feito, né? Então, esse livro é muito bom mesmo. Você tá lendo lá? Ah. Mas Aparece o livro e a ano gente fica com passado. vontade de ler logo. Aí a gente vai em pura. Pois é. Eu tô lendo ele também, ele é sensacional. É a petição para fazer num mês vago do clube, adicionar ele, a gente faz um clube extra. Isso aí. Ai, ai. Que ele eu leio até devagarzinho, porque é tanto tapa na minha cara que já. É muito bom mesmo. Ano passado a gente fez com hábitos espirituais, né? Apareceu. Furei a fila, fiz uma leitura. Fez Por fora leitura também. compartilhada, não foi? Lá. É. Legal. Podemos fazer. É porque os livros vão surgindo assim e... Pensa. Mas vamos ver aí. Quem sabe? Então tá respondida a pergunta. Soubemos responder. Eu já li esse livro até, mas eu adoraria ler aqui novamente com vocês. Com certeza que eu teria novos olhares. Então, eu li o ano passado e foi muito bom. É um livro para ser relido. E eu nem li todo, mas é um livro para ser estudado, né? Eu acho que uma leitura calma, assim, meticulosa dele vale a pena. Mas vamos nos encaminhar então para o fim aqui, orar para encerrar e depois tirar a nossa foto, né? Eu estou ficando sem bateria. Só rapidinho, a Vaz falou, foi rico demais, cheguei atrasada, mas deu para ouvir bastante. Obrigada. Amém. Feliz, meninas, que vocês gostam, que vocês são abençoadas. Esse é o objetivo desse clube, né? De incentivar a leitura de bons livros, da gente poder fixar melhor o que a gente lê, porque a gente lê sozinha, né? E aí muita coisa passa batida, então quando a gente conversa sobre o livro, vão vindo novas perspectivas, coisas que saltaram aos olhos de alguém que não saltou aos seus. Então é muito positivo e é muito bom mesmo esse momento com vocês. Pode orar. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por mais um encontro. Te agradecemos, Senhor, porque tua palavra é fonte de consolo, é fonte de esperança para as nossas vidas, Pai, porque temos em Ti companhia para todos os momentos. Sabemos que o Senhor conhece as nossas dores, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor nos ama, Pai. Nos dá mais força, Senhor, graça para confiarmos em Ti, além de que os nossos olhos veem, Pai, além das circunstâncias, nos dá graça, Pai, para descansarmos em Ti, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desertos da vida, Senhor. Possamos
nos encher, Pai, do Teu Espírito, da Tua Palavra, Senhor, e vivermos com o Teu corpo, Senhor, para que sejamos bem abastecidos de tudo isso, Senhor. Nos ajuda nos nossos momentos de solidão, nas nossas lutas internas, Senhor, e possamos caminhar no caminho que o Senhor tem para nós, seguir os passos de Jesus e buscar no Senhor cada vez mais esse acordo da graça, sabendo que nós não temos em nós, Senhor, méritos, nós não temos em nós obras, Senhor, que possam conquistar, mas podemos, Senhor, nos colocar diante de Ti, Senhor, como estamos, sem nada para oferecer, mas com tudo para, Senhor, render diante de Ti, renunciar para Te seguir. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe das nossas falhas, o Senhor sabe das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas lutas, Senhor. E o Teu Espírito trabalha em nós, nos aperfeiçoe com a obra de Cristo. Nos dá uma noite de paz. Abençoa cada menina que está aqui, as que irão assistir depois, Senhor, que possamos aprender mais e mais de Ti. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu parar aqui de gravar. Vamos tirar foto.